Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2024, já quase 2025. Vamos para a nossa nona parte aqui da série do livro Jogo dos Deuses, do Carl Teichrib. Se você está acompanhando, você está vendo como esse livro aqui é bom, né? Como é importante, a gente está falando sobre ele. Se você está chegando agora, não tem problema, volta lá, pega do começo, aproveita, já clica no sininho, se inscreva no canal aí. Então, antes da gente começar, quero primeiro agradecer. Eu teve a CCXP aí esse final de semana, né? Muita gente veio falar comigo, poxa, te acompanho no canal, te acompanho no YouTube, né? Então, muito legal conhecer o pessoal, né? Vocês. Lembrar que, pessoal, a campanha do prédio continua rolando, tá? Então, aproveitando você aí que está assistindo, eu quero te conclamar, eu quero te convidar a conhecer o projeto e colaborar, pessoal. A gente deve estar, acho que com 27% aí da campanha. Falta bastante ainda, né? Eu sei que essa campanha está sendo meio diferente das outras que eu faço geralmente no meio do ano, essa no final do ano, né? Com muita coisa acontecendo, mas, pessoal, esse quadrinho merece. Por quê? Porque é uma história incrível. Primeiro que vai, né, matar a saudade da gente de uma época da infância, né? Quem já é adulto agora. É, Vocês vão poder ler com seus filhos. Para as crianças vai ser um tempo de tirar eles da tela, de, sabe, estimular a imaginação, estimular a criatividade, mostrar para eles como era a infância numa época que não tinha internet, nada disso. E também, pessoal, outras coisas, a gente fala sobre, por exemplo, separação, sobre como, né, a criança lida com a separação, o impacto da separação na criança e como ela superar isso. Então, a criança lendo essa história, pessoal, vai já dar muito entendimento a ela. E o principal também é uma história que tem uma mensagem incrível de Deus, né? Jesus aparece na história porque, né, o menino, ele na imaginação dele viaja no tempo, ele viaja até a época de Jesus. Então, se você quer um material, você pai e mãe que quer um material de qualidade, né? Se você quer dar de presente para alguém, né? Pessoal, não perca a oportunidade. Então venha, colabore. Estou pedindo, né, que vocês participem, pessoal. E não é dinheiro, porque só dinheiro, não, porque vocês vão receber. Vocês vão receber o livro, vocês vão receber uma série de recompensas. Né? Tem camiseta, pôster, adesivo, tem combo com todos os meus outros quadrinhos. Né? Então, é uma pré-venda, mas com vários incentivos exatamente para você participar agora, que eu preciso levantar os custos de produção. Então, novamente, né, se todo mundo que acompanha aqui o canal participar de alguma forma, independente do valor, lembrando que você pode dividir em até 6 vezes no cartão, né? Tem convite para festa de lançamento, tem o badge digital, tem, né, a mais legal de todas é você ser desenhado na história, na HQ e no pôster. Olha só, você pode inclusive dar de presente para alguém. Isso é muito legal, né? Então, colabore, participe, tá bom? Aproveita aí que, né, agora a gente tem o 13º esse ano e colabore, tá bom? Então conto com vocês, o link está aqui embaixo, é catarse.me/o prédio, você pode entrar lá, assistir o vídeo, conhecer o projeto e fazer a sua colaboração, tá bom? O que mais? A gente aqui embaixo tem o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, tem também do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Muito obrigado a quem apoia o canal. E do meu site também, felipefolgose.com. Se vocês quiserem adquirir os meus quadrinhos também, já estão disponíveis, né, para dar de presente, né, tem Natal aí, um presente incrível, tá bom? Mas conto com a colaboração de vocês no prédio. Muito bem, pessoal, vamos retomar aqui. Desculpa a minha voz é que falei aí, desde quinta-feira eu tô falando aí sem parar. Desde quarta-feira, na verdade, né? Então tô um pouquinho sem voz, mas vamos lá. Então, a gente retomando aqui, ele está falando assim, olha, para o Ocidente, né, essa modernidade, ela grita a respeito, grita no sentido, né, de chama atenção para o poder industrial do homem, né, desde a criação de
coisas como o prédio Empire State Building, né? Ele tá falando assim, na época que o Empire State foi construído, era como se fosse um marco, né? Um pouquinho antes, a Torre Eiffel na França, eram marcos, vamos dizer assim, ao que a engenharia humana, ao poder do homem, ao poder da ciência e na verdade, da capacidade do homem, né? Então, tem um pouco de hubris nisso também, a gente tem que ter cuidado, né? Então, ele fala aqui também ao Titanic, né, que afundou exatamente por essa hubris, né? Fala, é um navio inafundável, né? Nada vai poder afundar. Na primeira viagem já afundou. E ele fala a Hoover Dam, né, que é aquela represa, a barragem de Hoover no Colorado, né, lá na divisa da Califórnia com o Arizona. Eu visitei lá e também está cheio de simbologia maçônica no Hoover Dam, e eu até faço uma citação do que está escrito lá na Hoover Dam, do que eles colocaram, vamos dizer, codificado na arquitetura. Eu faço citação disso na trilogia do Aurora. Eu acho que foi não lembro agora se é no próprio, não é no Caos, né, que eu coloquei, mas é da trilogia do Aurora. Bom, então, junto com isso, né, você teve a iluminação nas cidades, né, tirando a escuridão, né. As distâncias estavam sendo diminuídas com o telégrafo e o telefone. O poder a vapor aplicado, né, nos navios e nos trens, né, e depois disso o motor, né, de combustão interna, né, o motor dos carros, né, com gasolina, revolucionou tudo, né? Então a gravidade também passou a ser vencida e no final das contas até os limites da Terra, vamos dizer assim, foram também rompidos com o quê? Com os programas espaciais, né? Com os satélites, os foguetes, enfim. Então ele fala aqui também, o escritor Richard Halliburton escreveu quando ele estava vendo o canal do Panamá sendo construído, ele disse o seguinte, né, quem vê isso tem a sensação de que é um trabalho feito pelos deuses, não por homens, né? Então, esse sentimento, né, das conquistas do homem, né, olha só, né? Não, isso o homem está fazendo coisas que os deuses fariam, né? Esse sentimento começou também a ser mais evidente com avanços como, por exemplo, né, a divisão do átomo, né, a criação da bomba atômica, da energia nuclear e da era espacial. Então, passou a ser muito recorrente na sociedade, né, ainda mais com o avanço da mídia também, né, do rádio, da televisão, né, essa divulgação do poder científico do homem, né? E no livro do Henry Ford, né, chamado Minha Filosofia na Indústria, né, ou Minha Filosofia Industrial, o primeiro capítulo do livro é chamado assim, Maquinaria, o Novo Messias. Olha isso, né, pessoal? Então essa fé, né, na própria força do homem, né, essa fé, ela tinha, vamos dizer, o seu próprio sacerdócio, né? Os seus padres, os seus clérigos, né? Que eram o quê? Eram esses cientistas e industrialistas, né? Que basicamente promoviam uma adoração à matéria e também ao que? As próprias aos bolsos, né? Ao dinheiro, né? Ao avanço do dinheiro, né? Ao avanço. Então, esse materialismo ocidental, né, e essa sociedade que acabou sendo também impactada, né, ela, segundo eles, esse pensamento, vamos dizer, já tecnocrata, ela precisava ser gerenciada. Eles começaram a aplicar ao homem um pensamento de fábrica, né, de maquinaria, inclusive usando palavras que você usava para, por exemplo, né, recursos minerais, recursos naturais. Então agora você fala de recursos humanos, né? Você começou a pensar no ser humano como uma engrenagem, né? Todo esse vocabulário, né? Somos uma engrenagem de uma grande máquina, né? Entendeu? Então da onde que vinha isso? Porque antigamente a igreja tinha uma outra linguagem. A igreja falava que nós somos parte do corpo de Cristo, era uma coisa orgânica. Então
até o vocabulário deixou de ter uma coisa viva, orgânica, para passar a uma coisa de máquina, né, de maquinaria. Você é uma peça nessa grande, né, nessa empresa, você é uma peça. Então, peraí, peça, né? Não, eu sou um ser vivo, né, pensante, eu sou simplesmente uma engrenagem numa grande máquina, né? Então começaram a ter essas comparações, na sociedade é uma grande, né, é uma grande engenhoca, né? E aí nós precisamos de técnicos para né, fazer ela funcionar. Olha a palavra, funcionar. Né? O historiador americano William Atkin, né, ele também escreveu um texto chamado Tecnocracia e o Sonho Americano. Ele diz o seguinte: no final da Primeira Guerra, né, essa junção progressista de ideias sobre tecnologia e o estado da indústria, né, sobre planejamento, sobre a expertise, sobre a eficiência e engenharia social, se tornaram comuns. Então, os progressistas tendem, né, a ver uma direção centralizada como o único método de abolição dos problemas econômicos e dos conflitos de classe associados com a industrialização. Para atingir uma justiça social e assegurar que a maquinaria industrial ela, vamos dizer, se equipare às necessidades da sociedade. Então, o planejamento é requerido com o uso de especialidades que só algumas pessoas possuem, né, pelo seu treinamento profissional, suas técnicas, né, suas qualidades técnicas e sua racionalidade científica para entender a máquina industrial, a complexidade da máquina industrial moderna. Então, o planejamento racional exige que experts sejam livres de políticas partidárias em ordem para atingir uma ideologia neutra e uma racionalidade e eficiências científicas que, vamos dizer, são próprias para gerenciar os problemas sociais. O que é mentira, né, pessoal? Porque a gente sabe que o Marx já tinha se apropriado de toda essa linguagem, né? Ele chama que é o socialismo científico, né? Ele para dar um ar de uma validação científica, ele chamou a teoria dele de científica. Então, esses tecnocratas não são nada humanos, né, pessoal, no sentido de ver realmente o ser humano né, como imagem e semelhança de Deus, né, como próximo. Não, eles veem como algo separado, né, um ser humano como algum recurso que deve ser gerenciado e que também pode ser descartado, né. Então, eficiência e cooperatividade se tornaram palavra-chave, né. Agências técnicas, eles iriam se organizar ao redor de indústrias, né, de recursos naturais e das necessidades das nações, né? Então, planejamento e conselhos de planejamento e pesquisa foram estabelecidos, fundações e instituições deram a plataforma a experts, né? Essa elite científica, né? Grupos de estudos e comitês fugiu a palavra agora, comitês de conselhos, né, deram a instituições moldaram as prioridades dos governos e dos ministérios, vamos dizer assim, armados com os últimos dados, né, e as decisões legislativas, elas reforçavam, elas impunham regulamentações em ordem de atingir alvos econômicos e sociais. Então, basicamente, está falando assim dessa engenharia social de o quê? A gente começou a tratar a vida das pessoas e a sociedade como nesse pensamento de fábrica, né, de máquina, de engenharia. Mas espera aí, pessoal, você está lidando de novo com vida, né? Claro que
tudo bem, uma coisa, né, é boa, você ter uma organização, você ter um organograma, você ter um fluxo e tal, mas você não pode esquecer que você está lidando com gente, né, pessoal? Com vidas, né? E continua aqui, então, riscos de todas as formas teriam que ser mitigados, né? E a competição, ela seria guiada por administradores bem intencionados. Olha o controle aí estatal sobre né, o empreendedorismo, né? Então, nada poderia ser deixado ao acaso, né? Havia um desejo sobre o controle do coração coletivo da humanidade. Pessoal, isso é aterrador, né? Aterrador ouvir isso. Isso é totalitarismo, né? Isso é a mente do tecnocrata, né? Porque, de novo, a gente quando pensa nisso, em totalitarismo, a gente pensa só numa questão política. Ah, não, é só um ditador político. Não, tem outras formas de fazer isso. A gente está vivendo isso, né? Por exemplo, o ESG, você pode fazer isso através da iniciativa privada, através de empresas. Você pode impor controle através de empresas, através de educação. Então, através de várias instituições nos setores da sociedade, você tem como, de novo, fazer essa imposição cultural, né? Até alimentar o que as pessoas comem, o que as pessoas têm acesso ao consumo, como que elas podem trabalhar. Então é isso, é cada vez mais uma ingerência de cima do Estado sobre as decisões pessoais de cada um. Peraí, então eu não tenho direito a escolher o que eu consumo, né? O que eu compro, como eu uso o meu recurso, o que eu trabalho, se eu quero ter abrir um negócio. Então é isso que instituições como o Fórum Econômico Mundial, como o Clube de Roma, como, né, o Bilderberg, Comissão Trilateral, isso que eles impõem, né, e isso vem tudo agora, tem sido vendido para a gente com toda a questão, né, da pegada de carbono, né, o que no fundo é redução populacional. De novo, recentemente o Larry Fink, lá, o CEO da BlackRock, estou fazendo, né, adendos aqui, CEO da BlackRock, num painel no Fórum Econômico Mundial, acabou de dizer, olha, não é negativo que os países estejam em declínio populacional, o que é, né, é um contrassenso, né, porque as economias são baseadas no poder do país de crescer e está diretamente conectado com o quê? Com a população, o crescimento populacional, né, para a economia, pessoal, se não tem gente trabalhando e consumindo, não tem economia. Mas para ele fala, não, isso é positivo. Por quê? Porque agora nós temos automatização. Ele fala abertamente. Né? Então, não, a gente quer realmente reduzir a população, a gente não precisa mais de mão de obra, né? Tudo isso vai ser automatizado e a gente não precisa lidar com né, com o povo. É a elite tecnocrata que vai ter quem? Robô trabalhando para eles. Eles literalmente querem isso, esse é o que eles pensam, né? Vamos continuar. O cientista político o James C. Scott, ele, vamos dizer, capturou esse sentimento no livro dele, vendo as coisas como um Estado, né? Então, basicamente, o título é você se colocando no lugar do Estado, né? Vendo as coisas como um Estado, né? Então, ele cita aqui, ordem e harmonia, que em um momento eles promoveram a função de um Deus unitário, né? Foi trocado por uma fé similar nas ideias de progresso, né? Promovidos por cientistas, engenheiros e planejadores. Então, basicamente, está falando assim, antigamente, né, você tinha um pensamento que Deus, ele promovia a harmonia, ele né, criou a ordem da natureza, os ciclos da vida, tudo, né? Mas que agora isso é uma nova fé, né, que agora quem controla isso não é mais Deus, mas cientistas, engenheiros e planejadores. Então, essa crença da tecnocracia de que engenheiros eles devem diretamente dirigir a sociedade para uma eficiência máxima, suplantando né, políticos se necessário. Então agora a gente está vendo aí, né, nos Estados Unidos, quem que está basicamente tomando a liderança, fazendo acordos ali, não é o Trump, pessoal, que nem ainda foi empossado, é o Elon Musk. O Elon Musk já tem gente falando, ele é um co-presidente, porque ele já está
fazendo inclusive papel diplomático, né, com países lá no Oriente Médio. Então, né, ele é um tecnocrata, né? O avô dele foi um dos fundadores do Partido Tecnocrata no começo do século passado, né? Bom, então a tecnocracia formará uma nova economia ao redor do uso de energia. Isso é chave, pessoal. Eles entenderam que tudo depende de energia, desde os nossos corpos dependem de caloria, de comida para funcionar, as máquinas, tudo, né? A energia elétrica funciona, né? Então, a energia, se a gente controlar a energia, a gente controla tudo, a gente controla o consumo, a gente controla o comportamento, a gente controla a sociedade, né? E essa era uma noção popular, né? Desde 1900 até o começo de 1940. Então, comitês e alianças começaram a fazer lobby para, né, esse avanço tecnocrata no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Eu acabei de citar aqui o Partido Tecnocrata fundado, né, na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Não que esse pensamento já não existisse antes disso, na verdade já vem desde Saint-Simon, né, que eu citei já antes, né, aquele filósofo ali, também moveu muito do pensamento revolucionário, influenciou o Marx, né? E depois Saint-Simon, Augusto Comte no século XIX, inclusive que aqui no Brasil a gente tem ordem e progresso, é um lema do Augusto Comte, né, do templo da humanidade. Ele criou uma igreja, pessoal. Então, de novo, esse pensamento não é só de gerenciamento técnico, econômico, não, isso tem um fundo do quê? Qual que é o fundo, a base espiritual disso? É o que? É o templo do homem, é o homem que agora controla, né? É basicamente o retorno à Torre de Babel, só que isso é o longo caminho até o sistema da besta, né? O tecnocrata final vai ser o anticristo, né? O último grande totalitário, né? Bom, a União Soviética, ela tinha aspirações tecnocratas, né? O próprio Lenin, ele acreditava que a revolução final, a fase final da revolução, iria ser o Estado político, né? Vamos dizer, o controle do Estado por políticos sendo trocado por gerentes técnicos, né, tecnocratas. E a gente já está nessa fase, pessoal. E a União Soviética já terminou, mas ela foi novamente introduzida no Ocidente de forma muito sutil, né? O mesmo pensamento. Então é que agora a gente tem uma ilusão de democracia, né? Não, a gente escolhe quem vota, esquecendo de que as pessoas já são influenciadas, o pensamento delas, quando mesmo alguém escapa a influência, né, através das redes sociais, que eles já estão condicionando as pessoas, o pensamento das pessoas, eles controlam os resultados. Então, existe realmente democracia? É uma escolha do povo? Ou cada vez mais a gente tem visto esses CEOs de empresas, cada vez mais, né, não está nem mais escondido que eles mandam em pessoas, né, em figuras políticas eleitas, e essas figuras políticas fazem, vamos dizer, obedecem o que eles mandam. Agora, cada vez mais, eles mesmos já estão tomando esses papéis, né, de ação. Seja o Eric Schmidt do Google, né, nessa, por exemplo, nos Estados Unidos, durante essa era Biden aí, e na próxima era do Trump, e o próprio Elon Musk, né? Então, tá muito óbvio, né? Por exemplo, a Alemanha nazista também tinha elementos muito fortes tecnocratas, né, presentes. E no começo de 1930, né, o Stuart Chase, que era um tecnocrata e progressista, ele mostrou afinidade com regimes ditatoriais no modelo do gerenciamento científico dos Estados Unidos. Então, para os progressistas, o que o sistema soviético oferecia era, vamos dizer, uma coisa inspiradora, né? Você fala, peraí, então tinha gente nos Estados Unidos que achava bom o que estava acontecendo na Rússia, sim, na União Soviética, sim, por quê? Porque era exatamente esse controle central, totalitário do Estado sobre a vida das pessoas, né?
Não é à toa que o David Rockefeller, em 72, ele escreveu um editorial na revista Time, quando ele viajou à China, e falando aqui, ele elogiando o modelo do Mao, independente né, das milhões de mortes da revolução cultural que teve, né, de acabar com 5.000 anos de cultura, mais de, estima-se que entre 40 e 70 milhões de pessoas mortas. Mesmo assim, não, é uma sociedade o quê? Que funciona como uma máquina. Então, o David Rockefeller, como um tecnocrata, ele fala, não, esse é o modelo chinês, ele é o futuro modelo do que a nossa sociedade quer. Por quê? Porque eles querem controle sobre a vida das pessoas. Esses elitistas, eles se acham deuses, eles se acham, né? Não, a nossa capacidade é uma arrogância tão grande, né? Bom, vamos continuar. Então, você tem, né, uma fala do filme de 1936, Things to Come, né, As Coisas que Virão, baseado no livro do H.G. Wells, que era um socialista fabiano, tecnocrata. Eu já li aqui no canal 2 livros do H.G. Wells, né, Nova Ordem Mundial, e o outro que é The Open Conspiracy, né, a conspiração aberta. Então, nesse outro livro, né, As Coisas que Virão, então basicamente o H.G. Wells já fazendo, né, programação preditiva de como eles iriam, né, promover as mudanças sociais para estabelecer essa visão que eles tinham de controle social no futuro. Diz o seguinte, né, nós, a Irmandade da Eficiência, a maçonaria da ciência, literalmente a maçonaria da ciência, né, The Freemasonry of Science. Nós somos os últimos detentores da civilização quando todo o resto falhar. De novo, pessoal, então é o quê? O pensamento iluminista desses maçônicos que combatem o Deus bíblico, têm um pensamento completamente gnóstico, que querem se ver como deuses, e isso no fundo é satanismo puro, pessoal, tá? Desculpa, né, as pessoas que, não, a maçonaria é boa, né? Então, é pessoa que não sabe realmente o que é a maçonaria, né? Que está ali, como o Albert Pike, que eu já li o livro dele, Morais e Dogmas, ele fala, nós propositalmente enganamos os próprios maçons dos níveis mais baixos, dos graus mais baixos. Eles não sabem o que é, nós escondemos a real essência da maçonaria, né? Então, de novo, tem gente que fala, não, isso é ignorância, a maçonaria é positiva. Bom, né? A gente cansa de falar, os próprios caras falam, né? Eles admitem, né? O Manly P. Hall, o grande filósofo maçom do século passado, falava sobre, né, as energias de Lúcifer, né? Lúcifer como sendo o dínamo, é o que dá o poder, né? Então, olha só, né, biblicamente a gente lê o quê? Que o Espírito Santo, que é o dunamis, que é o poder, né, de Deus. Da onde vem a palavra dinamite, né, de poder, no grego é dunamis, que é o quê? É o poder de Deus, do Espírito Santo. Para eles Lúcifer é o dínamo, é muito próximo, pessoal, né? Mas do que? Da mente humana, do homem, né? Então é isso, o inimigo fala, vocês vão se tornar deuses. A gente volta para Gênesis 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é a árvore do conhecimento para o quê? Seus olhos se abrirem, vocês serem deuses, vocês não morrerem mais. Isso vem junto com o quê? Com o transhumanismo, né? É isso, os tecnocratas são todos transhumanos, né? O Peter Thiel, agora que também está junto, ajudou, né, o vice-presidente do Trump, né, o Vance lá, J.D. Vance, era homem do Peter Thiel. Na verdade, ele está ali por causa do Peter Thiel. Peter Thiel que fez ali o Ambrosia, empresa para usar plasma de sangue de jovem, né, para o quê? Para alcançar a imortalidade. O que eles querem é isso, pessoal. Parece brincadeira, parece ficção, história de filme, não é realidade. Bom, vamos continuar. Então, a mensagem é clara dos tecnocratas, dos maçons, né? A salvação é encontrada no culto dos experts, né? na expertise, na capacidade humana, né?
está ligado à Cabala também, o Tikkun Olam, o homem que vai se redimir, não é Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus, não é o amor de Deus alcançando a humanidade, redimindo a humanidade, não, é o homem pelas suas obras, pela sua capacidade se salvando, salvando a si mesmo e chegando à apoteose, chegando a Deus, à estatura de Deus. Você quer algo mais satânico, luciférico do que isso, pessoal? Bom, então, escrevendo sobre, né, o planejamento histórico da tecnocracia, o H.G. Wells, né, ele conta sobre, né, o crescimento do serviço científico, né, nas comunidades da Inglaterra, né, ligados aos ministérios do governo. Né? Então, diz assim, um número de especialistas, conselheiros especialistas nos comitês aumentaram de 200 em 1939 para 700 em 1949 até 850 em 1958, desculpa. Então, né, resumindo, de 200 em 1939, quando chegou em 1958, basicamente 20 anos depois, já tinha quadruplicado, né? 850, mais de 4 vezes já. Então, os Estados Unidos também testemunharam um aumento de projetos dedicados ao controle social, ao gerenciamento social. Né? O Franklin Roosevelt, né? O Franklin Delano Roosevelt, o presidente Roosevelt, que era maçom, aquele que é responsável por botar na nota do dólar a pirâmide lá, né? Com o seu New Deal, né? Com o seu modelo econômico, né? Era baseado o New Deal no quê? No modelo tecnocrata, num pensamento tecnocrata. E o pai intelectual do Roosevelt, que foi o Stuart Chase, né? Ele entendeu que esse tema, né, de eficiência, do controle da eficiência sobre a máquina do consumo da população. Então, de novo, né, vendo a população como uma máquina, né, desumanizando, né, a sociedade. Então, para o Chase, né, o individualismo das pessoas, né, era um câncer. A não conformidade com essa autoridade do Estado era um câncer, era uma doença. O que a gente viu nos 2 anos que se passaram aí com as pessoas que não aceitavam uma imposição do Estado? Elas foram o quê? Né? Muitos perderam emprego, caíram no ostracismo, foram perseguidos, alguns foram presos. De novo, por quê? Ah, não, se você não aceita a imposição do Estado, você é a doença, né? Tinha gente, inclusive, em talk show americano, aqui no Brasil também, já demonizando os outros, falando, ah, não, você não aceita aqui a ditadura aqui né, do que a gente sabe, você é a doença, você é responsável, né, por a morte. Então, né, segundo Stuart, né, o capitalismo deveria dar lugar ao que? A economia científica. Isso é o que? É comunismo, pessoal. É o meu pensamento. Então, peraí, o liberalismo econômico, né, do Adam Smith, aquele pensamento todo, não, a gente tem, cada indivíduo tem a sua autonomia em gerar riqueza, em trabalhar, Não. Isso é tudo controle do Estado, né? Tudo é do Estado. Né? Inclusive agora a gente está passando esse processo aí em vários lugares do mundo, do que, por exemplo, terra, né? Não é à toa. Nos Estados Unidos hoje quem que é o maior latifundiário, a palavra é essa, né? O Bill Gates. Bill Gates é o maior proprietário de terra agrícola hoje nos Estados Unidos. Por quê? É o Bill Gates, o cara lá do programa de computador da Microsoft, o cara... A gente tenta avisar aqui, né, pessoal? De novo, você controla a comida, você controla o povo. Você controla a comida, acesso à comida, você controla a população. Henry Kissinger falava isso, Lenin falava isso. Todos esses caras sabem. Então, ele diz o seguinte, o Estado, a despeito dos nomes que você habitualmente, que são habitualmente aplicados a ele, é o nosso pai espiritual. Presta atenção nisso, pessoal.
Se Zeus tivesse a palavra final sobre a lei entre os deuses, né, o Estado é o embodiment, é a incorporação de toda a comunidade, né, e de toda a sua ação, né, pelo menos em tese, ao interesse público. Né. Peraí, primeira coisa terrível é comparar, né, o Estado com Deus. De novo, pessoal, isso é Torre de Babel, né? Mesma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente vê na Bíblia, né, várias instâncias, né? Nabucodonosor também, na sua estátua, aquela estátua simboliza o que? O Estado, de novo, o homem se colocando no lugar de Deus. Toda vez que isso acontece, pessoal, Deus, é muito fácil Deus dar um peteleco ali para o homem cair da sua arrogância, né, do seu pedestal, né, para o homem baixar a bolinha, né? Então, o Chase, ele abertamente ele desejava para uma revolução que refizesse os Estados Unidos e tornasse ela uma tecnocracia, né? Então, em comparação com os caminhos vermelhos e negros para o poder total, que é o comunismo e o fascismo, são os mesmos caminhos para o mesmo lugar, ele sugeria uma terceira via, a tal da terceira via, que era a versão americana, onde a tecnologia iria ditar a vida social e econômica. Na verdade, essa terceira via é uma síntese das duas, pessoal. De novo, né? Eu já li o livro para vocês do Hegel, todos são hegelianos, todos pensam de forma dialética, né? Isso ligado à maçonaria, né? É o mesmo pensamento gnóstico, maçônico, né, que influenciou Hegel, o mesmo pensamento cabalista, né, síntese, antítese, né, tese, antítese, síntese. Né. Isso é alquimia pura, pessoal. Né, os processos alquímicos lá. Então, para o Chase, esse novo regime iria prescrever, né, seu sistema econômico, se necessário, com um pelotão de fuzilamento. Olha aqui como eles são democratas, né, como eles são tolerantes, como eles são do amor. Né. De novo, pessoal, né, a gente precisa acordar para a vida. Que esse povo só engana todo mundo, só fala o que as pessoas querem ouvir, só prometem picanha, né, para depois dar. Nem abóbora dá, né? Não dá nada. Mas eles falam que o povo quer ouvir. Não, vai ter cerveja de picanha, vocês vão poder fazer churrasco e descansar. Chega aí, na hora é bucha, só bucha, pessoal. As pessoas precisam acordar. Né? Bom, desculpa aí, né, a empolgação, mas... Então, né, seguido o apoio, né, a essas novas técnicas de planejamento tecnocratas, ele vamos dizer, exigia, né, através do seu livro influencial New Deal, né, que o livro do Stuart Chase, né, que é o pai intelectual do Roosevelt, dizendo o seguinte, né, prestem atenção neles, né, eles precisam ser monitorados. Se necessário, unamos-nos a eles, né? Nos juntemos a ele. E o Chase, ele fecha com essas palavras. Porque os russos têm toda a diversão, a palavra que ele usa é fun, toda a diversão em remodelar o mundo. Vocês estão entendendo, pessoal? De novo, a dialética. Né? A dialética, chegar no mesmo lugar, é a terceira via. Né? Então, o New Deal do Roosevelt, né, não conseguiu chegar, né, à extensão final do planejamento como o Chase esperava, que na verdade queria que já tivesse sido implementado nos Estados Unidos na época, né? Porque hoje em dia sim, mas na época
esse pensamento de controle social como na União Soviética, né, só que disfarçado de democracia, mas ele introduziu o que? O programa de Social Security, né? Já é um modelo que de controlar toda a população, né? Numerar toda a população. Você precisa ter um Social Security nos Estados Unidos para tudo. Já é o que? Um antecedente do que vai ser a marca da besta, pessoal. Tá? No processo, né, ele exatamente transformou cada pessoa simplesmente num número dessa, né? Então lembra, engrenagem, número, todas essas coisas de o que? Despersonalizar as pessoas, desumanizar as pessoas, né? Então década após década foram somados, né? Colocados estruturas após estruturas, né? Criando o que? Uma torre, né? Criando uma estrutura sobre estrutura sobre estrutura, estrutura. Né? Olha só a imagética, o simbolismo disso, né? Então, mais regras, mais burocracia, mais controle, né? Então, no começo de 1960, um professor da Universidade de Colômbia chamado Amitai Etzioni, ele disse que entre aspas, a sociedade moderna é um grande, vamos dizer, é um grande degrau, né? Ou como se fossem grandes degraus, né? Degraus na burocracia social, né? E a sociedade mais poderosa, e a unidade social mais poderosa é aquela que é moldada, né, sobre burocracias. Né? Então, certamente, né, nós devemos, né, ele tá, aqui é o autor do livro, né, o Cal falando, não, a gente tem que agir debaixo da lei e com ordem, isso é fato. Né? Deus, né, o primeiro legislador da história, Deus deu os mandamentos. Mas ele fala o seguinte, nós fomos sendo cada vez mais, a sociedade, né, como um todo, cada vez mais levada dessa lei natural, transcendente, que é a lei de Deus, é a verdadeira lei, né, que ela é superior, né, a qualquer tipo de distinção, fragmentação social, né, que eles querem colocar. Essa lei real, né, que é a lei de Deus, ela é superior, pessoal, a qualquer lei que o homem queira fazer, né, qualquer lei política. Então, no Ocidente, exatamente era, né, os 10 mandamentos que durante muito tempo organizou a sociedade, né, civilizou o homem, né, fez a transformação da barbárie, né, das culturas bárbaras para culturas verdadeiramente civilizadas. E não é só, né, não, a cultura grega, a cultura romana, mesmo assim, a grega e a romana, né, viam mulher como objeto, né, tinha questão de escravos, né, porque ainda não tinha o elemento cristão de identificar o outro como a si mesmo, perdão, né, não dava valor à vida humana. Então é o cristianismo mesmo que marca esse passos de se existe qualquer tipo de real progresso social, foi feito pelo cristianismo, pessoal. Foi inspirado pelo cristianismo, influenciado pelo cristianismo, né? Então, os 10 mandamentos que nos deram liberdade com responsabilidade, né? Não é só a libertinagem que a esquerda promove, não, porque tinha liberdade, mas com responsabilidade. Né? Uma sem a outra não existe, pessoal. Né? Então, numa sociedade tecnicamente gerenciada, né, a lei, né, a lei de Deus, ela é trocada, né, ela é substituída por regulamentações. Imposto, qual que é a palavra dito? É imposição, né? Imposição. São normas de regulamentação, não são leis evidentes, né? Não são as leis naturais de Deus, né? Então,
o resultado disso é um constante estado de fluxo de novas leis que são necessárias para, né, toda hora é o que é um estado perpétuo de revolução. Não são leis, né? Os 10 mandamentos são eternos, pessoal. Eles valem hoje em 2024, como elas valiam, né, há 4 mil anos atrás, né? Então, no Estado não. No Estado esse constante fluxo de mais leis, mais controle, a burocracia cresce, o Estado incha, né? A Torre de Babel cresce. E esse Estado, ele é necessário para ficar modificando, né, o comportamento público e privado. Inclusive, e o que eles querem no final, pessoal, é controlar, inclusive, a mente das pessoas, né? É controlar tudo, transformar as pessoas basicamente em robôs, né? Então, a inversão é tão louca, porque agora eles estão, né, tem gente, ativistas falando que as máquinas devem ter reconhecido seus direitos como se fossem direitos humanos das máquinas. As máquinas estão sendo humanizadas e os homens estão sendo, né, reduzidos a máquinas, né? Os homens, o ser humano está perdendo os seus direitos, né? Cada vez mais. Então esses controladores, portanto, eles mudam, né, com, vamos dizer, as pressões dos lobbies e as influências culturais. Aqui eles falam né, as mudanças culturais, né? Como a gente tem visto, né, agora essa pressão da LXTPO, né, das letrinhas ali, né, impondo nas crianças, impondo nas pessoas, goela abaixo da população, né, comportamento, né. Então, essa é ele fala uma máquina soft, né, do Ocidente, né, porque soft, que é o soft power, né, é o poder que vem. Quanto na União Soviética era bota no pescoço, né? E não, nos países comunistas todos, né? Bota no pescoço, né? Era a força na porrada. No Ocidente isso está vindo o quê? Soft, né? Na publicidade. Vê qualquer intervalo comercial, é só propaganda, pessoal, de toda a agenda deles identitária, né? Então, né, nas empresas, de novo, é o soft power, né? Para eles, tudo precisa ser reorganizado e categorizado, tudo tem que ser numerado, até mesmo as regulamentações, né? Então, nós estamos vendo uma saturação da organização numérica da vida, tudo está sendo... E isso é o que, pessoal? Lembra quando Davi tentou fazer um censo no povo, né, lá em Israel, e Deus não pediu? Ele quis fazer isso para o quê? Para ter poder, para saber o que ele tinha de poder militar e tal. E Deus castigou Davi por isso. Por quê? Porque já era um exemplo do homem querendo tomar... Porque quem conta as estrelas? Deus. Quem é onisciente, quem sabe de todas as coisas é Deus, não é o homem, pessoal. E isso que é um impulso luciférico do homem. Não, a gente tem que quantificar tudo, porque assim a gente tem controle sobre todas as coisas, a gente controla, a gente é Deus sobre todas as coisas. Não, Deus é Deus, pessoal, né? Então, né, do nascimento, né, passando pela escola, pela profissão e até a cova, tudo numerado, tudo quantificado, né? Então, quando o naturalismo era a base da nossa realidade, né, e o materialismo científico, quando o naturalismo é base da nossa realidade e o materialismo científico é a nossa fonte de autoridade, e quando o consumerismo se torna o nosso propósito, né, e a produção a nossa identidade, o que é o homem senão simplesmente um número, né? De novo, o homem perde qualquer transcendência, qualquer, né, verdade espiritual. O homem passa a ser só um número, né? Não é nem mais um gado, né, um animal ali para consumo, é menos do que isso, é um número completamente
dispensável, né? Então a humanidade se torna só mais uma coisa para ser gerenciada, mais uma estatística para ser catalogada, né? Nós nos tornamos simplesmente recurso humano, fonte de recurso. De novo, eu falo disso muito aqui no... Eu escrevi isso aqui em 2016, antes de ler esse livro aqui, mas está em uníssono, pessoal, né? Só que isso aqui é muito mais divertido de ler, mais fácil, né? Então, vocês vão absorver de uma forma muito simples. A modernidade é celebrada no Ocidente como a construção de, né, uma grande coisa, né? Uma coisa maravilhosa, brilhante, tudo em cima de coisa, né? Mas não é uma alma, né? As pessoas não falam, não se referem mais à alma, né? É só as coisas, a coisa material, né? Vamos mais uma página aqui, então. Né? Então, né, toda essa conversa de que o racionalismo e o naturalismo, eles acabaram com o cristianismo, né? A modernidade, ela revela que não tem como você fugir da religião, né? Rejeitar o Deus transcendente que criou o universo faz com que a humanidade adote um falso Deus. Quem? A si mesma. O homem passa a adorar. Não tem como, todo mundo adora alguma coisa, pessoal, né? Se você não adora a Deus, você vai adorar você mesmo, você vai adorar o dinheiro, você vai adorar, né, o Estado, você vai adorar alguma coisa, né? Então, geralmente, o que nós substituímos o Deus Criador por quê? Por um ícone, né? um simulacro de nós mesmos, né? O homem começa a se adorar. Em 1872, Windward Reed ele celebrou, né, essa exaltação da humanidade no seu livro O Martírio do Homem, né, que fez com que ele ficasse famoso, né, o autor Windward Reed, né? Ele diz o seguinte: então, portanto, o homem ele tomou para si o trabalho de modificar, né, animais e plantas, e modificar o uso de animais e plantas, o uso da terra e das suas pedras, das águas e dos ventos, através das suas invenções e das suas descobertas, né? Através da sua arte, do seu comércio, através da indústria que resulta disso. Ele tem levantado para si mesmo a condição, né, de lorde. O homem tem saído da condição de servo para a condição de lorde. Ele é triunfante. Na verdade, ele ainda está incompleto, o seu reino ainda não veio. A terra agora é um purgatório que será transformado em um paraíso, não pelas orações e pelas súplicas, mas pelo esforço do homem. Quando nós tivermos garantido através da ciência o método das operações da natureza, né, basicamente ter o controle da natureza, nós seremos capazes de tomar o seu lugar e fazer né, basicamente o papel da natureza nós mesmos, através da ciência, né? Então, nós iremos controlar a natureza, né? Então, quando nós entendermos as leis que regulam o complexo fenômeno da vida, nós seremos capazes de predizer o futuro. Fome, e ela então não será mais conhecida. A população não irá mais crescer e a terra se tornará um jardim. Isso é tão revelador, né? Porque o cara está escrevendo aqui. Os governos serão conduzidos com quietude e com regularidade de clubes de comitês. Sabe que a palavra soviete, né, quer dizer comitê, literalmente, né? O interesse que agora é sentido na política será transferido para a ciência. Não mais o homem será subjugado por forças do mal, né? Mas ele subjugará as forças internas
ele irá obedecer às leis que estão escritas no seu próprio coração. Peraí, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, né? Então a gente não é o nosso coração que faz leis, Deus faz as leis. Olha o que o cara continua aqui. Então, as leis escritas no nosso coração, ele, o homem, irá adorar a divindade nele mesmo. O homem então será perfeito, ele então será um criador e, portanto, ele será aquilo que os vulgares adoram como Deus. Quem são os vulgares? Que ele está falando são cristãos, né? Assim que eles chamam, assim que os maçons chamam, né, os vulgares. Não só maçons, mas muita sociedade secreta, Rosa Cruz, são os vulgares, aqueles que não conhecem nada, né? Não são iniciados. A gente encerra o vídeo aqui, pessoal, né? Bom, só terminar então, aqui ele fala assim, e nós seremos glorificados em poder, né? Ele fala que que Deus é amor, isso é ilusão, segundo Reed, né? Que o livro da natureza nos ensina somente algumas coisas, né? E que o impulso darwiniano é mais apto, né? Mais próprio, não é amor, mas é a sobrevivência, é o instinto de sobrevivência que impulsiona a evolução do homem. E ele diz o seguinte, olha, assassinato é a lei do crescimento. A vida não é mais uma tragédia. A criação é um grande crime. Então, olha como é satânico a perversão. Ele fala o quê? Assassinato é a lei da natureza, é a lei do crescimento, porque para eles é o seguinte, tudo que está vivo tem que matar alguma coisa para se manter vivo. Então, matar é a lei do crescimento, não tem crescimento se não matar, senão o outro não... Agora, peraí, Deus inclusive institui lei de como, né, deve se matar, inclusive para a própria comida, né, pessoal? Não é uma coisa arbitrária assim. Mas esse pensamento, né, maçônico, satânico, é assim, se o cara é Deus, você mata quem você quiser, ninguém, você não tem um limite, né? Você não tem uma lei natural de Deus, né? Ele fala, não, Deus é amor, isso é ilusão, né? Segundo eles, né? Então, só para vocês entenderem, pessoal, a visão de mundo dessas pessoas, o que eles realmente acreditam. Eles podem falar publicamente de uma coisa diversa, apesar de que hoje em dia estão cada vez menos escondendo, né? Estão cada vez mais assumindo publicamente, né? O desprezo que eles têm pela vida humana, né? E pessoal, só vou dizer que isso vai continuar. Por quê? Porque Deus, ele permite que, para ele exercer juízo, que o mal se manifeste até o final. Obviamente que ele é longânimo, ele também dá tempo que as pessoas se arrependam. Mas é de novo, lembra a parábola do joio e do trigo que Jesus fala? Não, o agricultor ele espera que os dois cresçam, né? Até chegar o tempo da colheita. Eles crescem juntos. Para ver se, né? Então, no caso, se tem gente que se arrependa, mas ele espera até chegar o momento certo da colheita. E isso vai vir em breve. Então, você vendo esse vídeo, se fez sentido alguma coisa de que eu li desse livro para vocês, do que eu falei para vocês, vocês têm que entender que você precisa tirar a tua mente, desconectar desse pensamento que tenta influenciar as pessoas do que é uma falsa realidade. As pessoas estão vivendo um mundo um mundo de pesadelo, né? Nem um mundo de fantasia, mas elas estão literalmente, né, plugadas numa matrix, né? De uma falsidade, né? É um controle mental, né? É uma hipnose coletiva. Você precisa ser desconectado disso e se conectar com quem? Com Deus, né? Porque existem questões ontológicas, transcendentais da tua alma, da tua essência, de quem você é, que inclusive, pessoal, não termina quando as pessoas morrem, né? A tua essência permanece e vai continuar. Querendo você ou não, você vai continuar depois da tua configuração material aqui como espírito. Agora, o que você pode decidir agora é para onde você vai. E Deus não vai te forçar, Ele te convida, Ele te atrai.
Ou você vai estar com Deus, ou você vai passar a eternidade longe de Deus. E o conceito de inferno é literalmente isso, pessoal. É a ausência de tudo, é a ausência. Deus é amor, Deus é luz, Deus é paz, Deus é alegria. Imagina a ausência de tudo isso. Isso é o inferno. É a ausência completa, pessoal, né? É choro e ranger de dentes, né? Então, como que você remedia isso, né? Qual é a única forma de você ter a segurança, né, de que você vai estar com Deus? Confessando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, escolhendo Ele. Jesus, Deus se encarnou aqui há 2000 anos atrás. Jesus Cristo, Ele é Deus encarnado, Ele morreu, deu a sua vida na cruz para quê? Para restabelecer o caminho para o homem ter acesso a Deus através do sangue dele. Não é através de tradição religiosa, de, sabe, imagem, de ninguém além de, não é através de homem, não é através de Maria, não é através de Papa, não é através de ninguém, pessoal. Não é através de Kardec, não é através de ninguém. É Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem a Deus senão por mim. Ele é Deus, Jesus é Deus. Terceira pessoa da Trindade. Então, como é pela fé, né? A gente faz uma oração, você confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e aí o Espírito Santo habita no seu coração. Eu quero te conduzir em oração, ore comigo, ore em voz alta, né? Confessando Jesus Cristo, para você o que? Receber o Espírito Santo em você, você ser selado com o Espírito Santo, amém? E você ter a certeza do teu destino, da onde você vai, para quando tudo isso aqui acabar. Vamos fazer essa oração, coloca a mão no seu coração, ora comigo. Senhor Jesus, hoje eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, eu me arrependo, eu abro mão, Pai, de todo pensamento, toda influência negativa que veio me escravizar, que veio me prender em vícios, em cadeias emocionais, em cadeias espirituais negativas. Hoje eu quebro, Pai, eu desfaço, eu anulo, eu rejeito toda essa opressão espiritual, toda a permissão que eu dei para o mal agir na minha vida. Hoje eu revogo isso, Pai, porque eu faço uma nova e eterna aliança na autoridade do Teu nome e eu recebo o Teu sangue que me lava e me purifica de todo o pecado. Eu te louvo e te agradeço, eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado na minha vida, venha habitar dentro de mim, eu peço, venha renovar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos, venha me dar entendimento, sabedoria. Eu peço, Pai, dê ordem aos teus anjos ao meu respeito, para que me conduzam, guiem os meus passos. Eu peço, eu quero cumprir o teu propósito aqui na terra, eu quero que seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra, como é feita nos céus. Eu te louvo e te agradeço, eu peço, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu te louvo e te agradeço, Jesus, porque Tu é meu Deus, eu te confesso, Tu é meu Senhor e Salvador. Glória a Ti, aleluia, Senhor. Obrigado pela salvação que hoje eu recebo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, se você fez essa oração, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, você agora é filho ou filha de Deus, as coisas velhas se passaram, todo o teu passado, toda a acusação que você podia ter na tua mente, você é assim, tudo isso Jesus já te perdoou, né? Você já foi lavado e purificado, mas agora você precisa ser o quê? Renovado na tua mente através da leitura bíblica. Então compre uma Bíblia para você todo dia ter uma disciplina de leitura, de oração, amém? E busque uma igreja para você estar o quê? Inserido no corpo de Cristo aqui na terra. Agora você já é parte do corpo de Cristo, mas o corpo ele sempre é unido, pessoal, né? O corpo não fica espalhado por aí, senão é um corpo esquartejado e morto, né? Não, você tem que estar na unidade. Amém? Busca uma igreja bíblica que pregue o evangelho. Amém? Cuidado com falsas igrejas, né? Igrejas aí lacradoras, né? Que se passam por igreja. E é isso, pessoal. Glória a Deus pela sua vida. Ore. Eu peço que o Senhor te conduza a um lugar onde você vai ser acolhido, vai poder crescer na graça e no conhecimento dele. Amém? Então, pessoal, eu lembro novamente vocês dos quadrinhos aqui. Esse material todo feito com muito carinho. 10 anos fazendo esse material aqui, tá, pessoal? Isso aqui é um fruto de trabalho aí, tá? Em breve a gente vai ter o prédio para se juntar, vai ser o 8º. E você, né, pode colaborar, pessoal. Então, novamente, eu te convido a ser colaborador comigo. Já garanto o seu. Entre lá no site, no Catarse, faça a sua colaboração e em breve você vai estar recebendo na sua casa recompensas super bem feitas, com o maior carinho e além de uma história incrível, emocionante que
né? Depois eu quero ouvir, né? Sempre eu gosto muito da resposta das pessoas quando leem. Não é para criança só, pessoal, né? É para todo mundo, tá bom? Então é isso, participe. Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Até quinta-feira. Tchau.